Olá, vamos comentar mais uma decisão do TST agora envolvendo o adicional de periculosidade de um empregado que desempenhava suas atividades com motocicleta, certo? Vou fazer um breve histórico para vocês. A Lei 12.997, em junho de 2014, acrescentou ao artigo 193 da CLT o parágrafo 4º que diz o seguinte: são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta, certo? Só que veio a pergunta: a partir dessa inclusão desse dispositivo é que todos os empregados que desempenham atividade com motocicleta têm direito ao adicional de periculosidade? Ou não? Ou a partir da portaria que regulamenta esse dispositivo? Tá? Aí o TST entendeu que é a partir da portaria. Porque funciona assim, ó. A portaria que regulamentou esse dispositivo entrou em vigor em 14 de outubro de 2014. E o TST nessa decisão disse: não, esse empregado tem direito adicional de periculosidade? Tem, mas não a partir de junho de 2014, mas a partir de outubro de 2014. Por quê? Nós temos dois motivos. O primeiro é o seguinte: o artigo 93 caput diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o extinto Ministério do Trabalho. Tá certo? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo é o artigo 96, que diz o seguinte: olha, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, o TST entendeu que ele tem direito a partir da portaria, da entrada em vigor da portaria. Esse entendimento também serve para o inciso 2 do artigo 193, que trata de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Só que a diferença é que esse inciso 2 ele foi acrescentado ao artigo 93 da CLT pela Lei 12.740 em 2012. Só que houve uma portaria também regulamentando esse dispositivo, que já foi uma portaria em 2013. Então, todas as vezes que você verificar que o seu cliente, né, você sendo advogado de autor, ele está nessas condições, ou do inciso 2 ou do parágrafo 4º, você vai fazer seu pedido com base na entrada em vigor da respectiva portaria que regulamentou o respectivo dispositivo. Tá certo? Agora, uma observação para você. Essas duas hipóteses, elas se configuram, mas elas não precisam de uma prova pericial, como no inciso 1 do artigo 93. Tá? Porque vamos lá, o caput diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: inciso 1, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Então, para esse fato aqui, o juiz precisa de uma perícia para dizer se o empregado tem direito a adicional de periculosidade ou não. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 195 diz o seguinte: olha, arguída em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo. Tá certo? O juiz tem a obrigação de designar, não é faculdade não. Agora, nas duas hipóteses, roubo e vigilância patrimonial, pessoal, e execução de trabalho com motocicleta, exemplo de um entregador de pizza, qual é a tarefa dele? É entregar pizza. E ele se desloca em vias públicas com motocicleta. Tá certo? Agora vamos lá para a portaria que trata disso. A portaria que acrescentou o anexo 5 a NR16. Essa NR trata dessas atividades e condições perigosas, tá certo?
Esse de roubo, vigilância patrimonial pessoal é o anexo 3. Essa atividade de motocicleta é o anexo 5. E o que é que o anexo 5 fala? Ele diz, olha, as atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas, tá? Agora o item 2 diz o seguinte, olha, não são consideradas perigosas para efeito deste anexo. A utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho e vice-versa. Isso é óbvio, né? Porque senão muita gente ia comprar moto só para se deslocar de sua residência ao seu local de trabalho para receber o adicional de periculosidade. E não é essa a intenção do legislador. A intenção é exatamente aquele que desempenha as atividades em vias públicas correndo risco, tá certo? Então, ele recebe 30% a mais, tá ok? Uma outra, as atividades também não são consideradas as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Outra, as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. Vamos supor que você trabalha numa empresa que o espaço físico lá, o terreno é muito grande. Você precisa se deslocar de um local para outro em motocicleta. Mas como é propriedade privada, você não está em vias públicas, né, se deslocando em vias públicas, você não tem direito a esse adicional de periculosidade, tá certo? E a outra, as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Aí o juiz vai verificar, cada caso é um caso aí, tá certo? Então, tem uma questão subjetiva, aí o juiz vai verificar. É habitual, mas é de se dar por tempo extremamente reduzido. Isso aí vai depender de cada caso concreto, tá ok? Então, são essas informações que eu queria passar para você em relação a essa decisão do TST. E uma outra é exatamente aquela que eu quero reforçar, que para essas duas hipóteses, né, de roubos, vigilância patrimonial, pessoal e tudo, e essas atividades desempenhadas, você não precisa de prova pericial, tá certo? Para isso, só no inciso 1, ok? Até a próxima, tudo de bom!